Olá, igreja. Mais uma vez, é meu privilégio compartilhar com vocês o que eu creio que Deus está querendo dizer durante esse tempo. Tenho certeza que nas últimas semanas você tem ouvido a palavra sendo pregada nesse sentido, mas eu creio que Deus tem mais para nós. E Ele quer que recebamos essa palavra nessa estação durante esse tempo. Como você sabe, o mundo inteiro está em uma recessão global e vai piorar ao passar do tempo. Mas lembre-se que nós somos pessoas que estão no mundo, mas não somos do mundo. Temos um Pai que cuida de nós, e se Ele cuida dos pardais e nenhum deles cai sem o seu consentimento, quanto mais Ele cuidará de você. Então descansamos no amor do Pai e aprendemos com Ele como prosperar, mesmo em tempos de fome. Se olhar nas Escrituras, toda vez que tinha uma fome, é um tempo em que Deus, o que Ele tem para aquele momento, seja com Abraão, Isaque ou José, eles ganham destaque. O povo de Deus vai ganhar destaque durante esse tempo, seja no seu trabalho, seja nas suas empresas ou no seu ministério. Eles vão se destacar durante os tempos de fome. Não vai ser durante um tempo de prosperidade. Quando falo de tempos de prosperidade e fome, eu falo sobre os tempos do mundo. É durante tempos de fome no mundo que o povo de Deus começa a brilhar. Porque demonstramos a luz de Deus, não no meio da luz, mas no meio da escuridão. Demonstramos a capacidade e poder de Deus de fornecer, de prover, durante os tempos de fome, durante tempos de escassez. Existe algo interessante sobre a fome. Você descobre que o povo de Deus, durante o tempo de fome, Deus lhes dá sabedoria para aquela fome. Em diferentes casos, diferentes fomes, você descobre que Deus deu sabedoria para José, para ele saber como agir durante aquele tempo. Ele recomendou que Faraó nomeasse um homem com sabedoria para lidar com a fome que viria. Ele não recomendou a si mesmo, mas indiretamente ele fez isso, porque Faraó disse: como encontraríamos outra pessoa que tem essa sabedoria que você tem? E ele nomeou José para ser o seu braço direito. Foi assim que José foi promovido. Essa foi a sabedoria que Deus deu a José durante o tempo de fome. Durante o tempo de Abraão, Deus disse a Abraão: para ser honesto, quando mentiu sobre sua esposa, ele chegou a um ponto onde ele teve que confessar e confessou. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez quando saiu do Egito foi construir um altar ao Senhor. Ou seja, ele priorizou o seu relacionamento com o Senhor. E Deus disse: volte para onde se perdeu. Você foi para o Egito, agora volte para o lugar que você construiu o altar pela primeira vez. E a Bíblia diz que ele construiu o altar entre Ai e Betel. E foi para ali que ele voltou. Ele se lembrou onde ele tinha caído. Onde caiu por causa da sua incredulidade e falta de fé. Então, para Abraão foi voltar para onde ele estava, para onde ele caiu. No caso de Isaque, a Bíblia diz que houve fome nos tempos de Isaque, assim como a primeira fome durante os tempos de Abraão. Muitos anos tinham se passado. Isaque já era um adulto. Quando Abraão foi para o Egito durante aquela fome, Isaque não existia. Mas muitos anos se passaram e Isaque estava enfrentando uma fome. Mas novamente há sabedoria, uma sabedoria específica que Deus deu para Isaque, e foi para ele plantar, foi para ele semear durante o tempo de fome. Se você olhasse para a terra naquela época, e a Bíblia diz que foi como nos dias de Abraão, se olhar para essa fome, vai ver que a fome foi severa. E durante uma fome severa, a terra fica assim. Agora imagine esse tipo de solo, e Deus te diz: semeie nesse solo. Você sabe que tem que fazer por fé, não pode fazer pela vista. Pela vista está tudo seco, árido. Se olhar no natural, você pensa que nada vai crescer nessa terra. E esse é o desafio que está diante do povo de Deus. Quando Deus diz para semearmos no Evangelho, não é como um investimento que eles podem ver no futuro algum tipo de retorno. Vão receber dividendos, vão ter um ativo e vão receber os lucros. Mas é algo que aparentemente, no natural, é seco. E essa é a área que Deus diz para semearmos. A Bíblia não diz que
Onde está seu coração, ali estará o seu dinheiro, o seu tesouro. É o oposto. A Bíblia diz: onde está o seu dinheiro, onde está o seu tesouro, ali estará seu coração. Ou seja, onde você coloca a sua semente, o seu dinheiro, o seu coração vai seguir. Se semear no Evangelho, seu coração estará no Evangelho. Amém? É assim que muda a direção do seu coração. As pessoas tentam virar as coisas ao contrário e dizem: as pessoas colocam seu dinheiro onde está seu coração. Não, é o oposto. Seu coração vai seguir onde seu dinheiro vai. E se você coloca o seu dinheiro no Evangelho, mesmo sem ter uma visão da importância dele, de como o Evangelho pode transformar as vidas, mas você começa pela fé, olhando para o Evangelho como algo seco, e você apenas semeia, você começa a colher os dividendos, assim como Isaac. E foi isso que aconteceu com Isaac. A Bíblia diz: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, não outro ano, no mesmo ano da fome, recolheu 100 por 1. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Mais uma vez, ele prosperou e ficou riquíssimo. Então existe 30, 60 e 100 por 1 de crescimento na prosperidade. Ele primeiro começou a prosperar, foi o início, tudo no mesmo ano, e continuou prosperando, até se tornar riquíssimo. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. E é claro que isso causou inveja nos filisteus, e a Bíblia diz que ele possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Então não pense que o mundo não vai te criticar ou falar mal de você, se você prosperar do jeito de Deus. Eles vão vir contra o ensinamento sobre a prosperidade e dizer que a Bíblia não ensina isso. A nova era pode ensinar, o mundo pode ensinar, esse povo pode prosperar, mas não o povo de Deus. Existe um ditado que diz: pobre como um rato de igreja. Por que um rato de igreja? Não, amigo, se você estudar a Bíblia, olhe para esses versículos. Isaac semeou na terra, e no mesmo ano ele recolheu 100 por 1. E ele prosperou, e a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. Por que você acha que o Espírito Santo colocou isso aí? Para ficarmos desencorajados de semear e dar, e não acreditarmos em uma colheita? Tem pessoas que dizem que nós damos para recebermos. Você está semeando porque você quer uma colheita? Sim! É isso que a Bíblia nos encoraja a crer. É por isso que essa história está ali. A Bíblia diz que Isaac semeou no ano da fome, em uma terra seca e árida, e ele colheu. E Deus colocou na Bíblia. Se ele não quisesse encorajar, por que colocaria ali? O que aconteceu com Isaac depois que semeou? E Deus entra em detalhes na Bíblia, que ele começou a prosperar e continuou prosperando e se tornou riquíssimo. Porque Jesus disse: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Observe a frase, é específica, tem detalhes, até o processo. Como vai voltar para você? Porque Jesus disse isso. Se ele não quisesse que esperássemos um retorno, se ele não quisesse que acreditássemos na colheita, por que ele falou tudo isso? Que esse seria o resultado da nossa doação. A colheita da nossa doação. Ele poderia ter dito: dê, em nome do Senhor. Dê, com a intenção de abençoar os outros. Poderia ter dito isso? Não, ele queria nos encorajar. Ele quer que acreditemos que quando damos, vamos colher. Amém. Será dado de volta para nós. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. O ensinamento da prosperidade na Bíblia não é algo que Deus está tentando nos dizer que não é da sua vontade prosperarmos. E que ser pobre é ser humilde, pobreza é santidade. Você não encontra isso na Bíblia, não encontra na vida dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Até os heróis da fé, a Bíblia diz que todos eles prosperaram em seus próprios campos. Se fosse um rei que andava com o Senhor, começavam a prosperar. Existe um verso sobre um dos reis de Judá. Preste atenção, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Viu isso?
Buscar ao Senhor e a prosperidade andam juntos. Então, filho de Deus, Deus quer te encorajar. Deus quer que você prospere. A razão pela qual isso é um fardo, se posso dizer isso para mim, um fardo que eu quero dispensar, não é um fardo pesado. Recentemente, Deus me pegou e falou o seguinte: é hora de você pregar isso em seu contexto bíblico. Amém? É claro que existe o extremo, quando falam sobre prosperidade e é sempre sobre receber e bênçãos para uma pessoa ou um grupo de pessoas, e não ter uma visão para o evangelho, é tudo sobre mim, meu, é sobre posses e mais posses. Essa não é a prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus é te prosperar, em primeiro lugar, em sua caminhada com Ele, em sua vida com Ele, amém? E é isso que acontece quando você se torna justo pelo sangue de Jesus, amém? Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, amém? Somos justos e essa é a maior prosperidade. E com essa justiça vem todas as bênçãos do justo. A Bíblia diz sobre a cabeça do justo há bênçãos. Esse é você, esse sou eu. Podemos receber essas bênçãos. Amém? Então a Bíblia fala sobre as crianças. Mas a geração são as nossas gerações, os nossos filhos. A geração dos justos é livre. Podemos tomar posse. É nosso agora. Quando oramos, podemos saber no interior que Deus está ouvindo e nossas orações valem muito. Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E você é justo. Eu sou justo. Amém? A Bíblia diz em Provérbios, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Quem é esse justo? Você e eu. Nós somos os justos. Isso está na Bíblia? Sim, está em Provérbios. Capítulo 13, 22, está ali. Por que Deus nos encoraja? O que está dizendo para nós? Que está acontecendo uma transferência. A riqueza do pecador. O pecador tem a tarefa de acumular e trabalhar duro e fazer tudo o que pode para obter riqueza, e diz que essa riqueza é armazenada para os justos. Será que só existe um versículo na Bíblia que diz que a riqueza do pecador vai para o justo? Não. Tem outros versos, como em Eclesiastes. A Bíblia diz exatamente o que eu disse. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Que homem é esse? É um homem justo. Deus dá a ele sabedoria, conhecimento e prazer. Mas ao pecador, o que Deus dá? Ele dá o trabalho para que ele ajunte e amontoe. Quando você vê um pecador trabalhando e eles acumularem muita riqueza, não tenha inveja, não tenha ciúme deles. Saiba que estão acumulando para você. Amém? Uma transferência vai acontecer. E veremos daqui a pouco quando essa transferência vai acontecer. Mas para o pecador, Deus dá o trabalho de ajuntar e amontoar. E diz assim, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. No que diz respeito ao pecador, tudo o que ele faz, todo o seu trabalho duro, não dá em nada. Amém? Porque uma transferência vai acontecer. Isso já aconteceu antes? Sim. Você se lembra em Êxodo 12? Na noite da Páscoa, a Bíblia diz que aconteceu uma transferência. Anos de escravidão, debaixo dos feitores de obras do Egito, por cerca de 400 anos. O povo de Deus foi aflito. E a Bíblia diz que na noite da Páscoa isso aconteceu. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor. O que Deus deu ao povo, isso é importante, fez que seu povo encontrasse favor. Foi por isso que os egípcios deram para eles objetos de prata, objetos de ouro e roupas. Porque o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Não existe injustiça aqui, irmãos. Por 400 anos, o povo de Israel foi afligido pelos egípcios. Isso era o pagamento atrasado, mais juros, de todos esses anos trabalhando escravizados, construindo os monumentos e estátuas, certo? Debaixo dos chicotes dos capatazes.
e agora estão recebendo seu pagamento com juros. Então não existe injustiça aqui, irmãos. Na verdade, Deus sempre se certifica que, no final, tudo será restaurado para você. Quem é você aqui? O justo. E você, meu amigo, é a justiça de Deus em Cristo. Na verdade, este não foi um incidente simples que aconteceu por acaso. Deus profetizou especificamente que seu povo sairia do Egito com riqueza, com grandes posses. Você se lembra que 400 anos antes da escravidão no Egito, Deus apareceu a Abraão. Abraão viveu antes do cativeiro no Egito, certo? E Abraão teve um sonho da parte de Deus. E foi isso que Deus disse a ele. Disse assim: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Imagina todos esses anos de trabalho forçado, sem pagamento. 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se. Depois, filho de Deus, existe sempre um depois que vem para você. Amém. Creia em Deus. Eu creio que vai acontecer no fim dos tempos, porque a história do Êxodo não foi no início das pragas, não foi no meio das pragas, foi depois da última praga, foi no fim dos tempos que essa transferência de riqueza aconteceu. Aleluia! Amém. Você está pronto? Se não pregarmos, o coração do povo não vai se abrir. Amém. Deus vai fazer de forma justa. Deus faz tudo com retidão e justiça, ok? Deixa eu terminar a história. Deus falou para Abraão, neste sonho, e depois sairão com grandes riquezas. Se Deus não quisesse que eles saíssem com grande riqueza, por que ele falaria isso? Como se fosse algo importante, porque só existem algumas coisas importantes a dizer. Quando Deus aparecia, ele não dava um discurso longo. Suas palavras eram medidas e geralmente eram curtas. Uma profecia curta. Observe que Deus poderia ter dito, e depois sairão com alegria, ou qualquer outra coisa. Não, ele disse, e depois sairão com grandes riquezas. Por que Deus disse isso? E acabamos de ver o cumprimento disso. Em Êxodo 12. Naquela noite, a Bíblia diz, e o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Meus irmãos e irmãs em Cristo, se está sofrendo, de alguma forma, durante essa fome, com escassez ou falta em qualquer área ou uma dívida, não sabe como vai pagar as suas dívidas, em primeiro lugar, libere essa fé no seu coração para ver um Deus que deseja te prosperar. Por causa dos ensinamentos que ouvimos, que são tão proeminentes nas redes sociais, no YouTube, nos aplicativos, e todas as vezes que as pessoas falam sobre isso, é sempre de uma forma negativa. Ensinamentos sobre o dízimo, e você ouve frases como evangelho de saúde e riqueza, e eu concordo que existem ensinamentos extremos sobre isso, onde é tudo sobre ganância, é tudo sobre cobiça, é tudo sobre o amor ao dinheiro. Eu não estou me referindo a isso. Eu não falo sobre prosperidade para benefício próprio. Eu não falo de prosperidade para você e para sua família somente. Não, mas falo sobre prosperidade com propósito. Falamos de Abraão agora como um exemplo de como Deus o abençoou. Quando Deus o chamou, ele disse, e te abençoarei. Sê tu uma bênção. O que isso quer dizer? Vou te abençoar para que você seja um canal, para ser uma bênção. E é claro que sabemos que o grande plano de Deus é o Evangelho de Jesus Cristo, porque em tua semente serão benditas todas as nações da terra. É através do Evangelho. E Paulo fala em Gálatas e Romanos sobre esse verso. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Então Deus nos abençoa, até financeiramente, com grandes riquezas, em suas próprias palavras, para que podemos canalizar essas coisas, amém, para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Então vemos que Deus profetizou isso 400 anos antes de saírem do Egito, que eles sairiam com grandes riquezas. A palavra diz que naquela noite, em Êxodo 12, quando eles saíram,
Eles pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro. Observe que eram itens preciosos. Amém? Metais que eles pediram e também peças de roupa. Para que propósito? Tem um propósito para essa prosperidade. Sim, quando saíram naquela noite, eles estavam cobertos de ouro, prata, materiais preciosos, com o propósito de construir a casa de Deus. Amém? Desde o início, 400 anos antes, Deus profetizou. Deus já tinha isso em mente, que Ele prosperaria o seu povo com um propósito. E o propósito sempre tem a ver com a sua casa. Hoje, a sua casa é a igreja de Jesus Cristo. E é para aí que os nossos dízimos vão. É aí que a nossa semente é semeada, no Evangelho de Jesus Cristo. Amém? E às vezes sentimos que esse solo é um solo seco e procuramos as últimas ideias mais inovadoras para ganhar dinheiro. Mas essas tendências vêm e vão. Amém? Vai ganhar dinheiro por um tempo, mas vai perder muito no processo. Mas o caminho de Deus, quando Ele te abençoa e te prospera, a bênção do Senhor é que enriquece. E Ele não acrescenta dores. E a palavra dores ali significa trabalho doloroso. Ele não acrescenta trabalho doloroso. Ao contrário de outras coisas. Você pode ou não prosperar financeiramente. Sim, você pode ter uma casa maior agora, ou talvez você tenha mais um carro, certo? Mas o que você sacrificou para ter tudo isso? Somente nessa área, dinheiro. A prosperidade de Deus é mais do que dinheiro. Então vemos que Deus prosperou o seu povo no fim dos tempos. O fim dos tempos, para eles, foram os últimos dias no Egito. Mas para nós, os nossos últimos dias no mundo vai acontecer no fim dos tempos. Perceba onde a transferência ocorreu. Como acabei de dizer, não aconteceu no início das pragas, nem no meio das pragas, mas na última das 10 pragas, depois da última. E nós acreditamos que somos a geração que vai ver o retorno de Jesus Cristo. Estamos vendo os sinais, uma pandemia global, uma recessão global. Esse tipo de coisa, fomes, pragas, aconteceram no decorrer da história. Mas em uma escala global, uma atrás da outra, não. E outra coisa é que a Bíblia fala de guerras e rumores de guerras, e agora estamos vendo grandes potências como a Rússia entrarem no jogo. Guerras e rumores de guerras. Ameaças de guerras, certo? Como a China e a Coreia do Norte. Nós somos essa geração, irmãos. E antes que o pior aconteça, a Bíblia diz que Jesus voltará. Levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então nós vemos que isso vai acontecer no fim dos tempos. E sabemos que no livro de Eclesiastes diz assim: o que foi, isso é o que há de ser. O princípio de Deus é assim: o que vê no Antigo Testamento te dá sabedoria para ver o que Deus está fazendo no fim dos tempos, os dias que vivemos. E a Bíblia diz, em outro lugar, em Coríntios, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras para nós, nos últimos dias, no fim dos tempos, para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós vivemos nesses dias, mas extraímos sabedoria da palavra de Deus no Antigo Testamento. Amém? E isso está escrito de tal forma que é tão contemporâneo, tão atual. Amém? Para nós. Algumas pessoas olham para a Bíblia e pensam que é um livro antigo, com histórias antigas. Não! Quando o Espírito Santo fala com você através da palavra do Antigo Testamento, ele te dá uma palavra atual sobre o que deve fazer. Como os filhos de Issacar. Eles eram destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Amém? Então eu creio que Deus está levantando filhos de Issacar para interpretarem os tempos em que estamos e para liberar sua fé para acreditar que essa transferência de riqueza vai acontecer com você. Mas veja, eu creio que quando Deus encontra pessoas que Ele pode confiar com essa riqueza. Agora, se você tem medo da palavra riqueza, eu posso usar também a palavra provisão, se faz você se sentir melhor, mas a Bíblia diz riqueza. Então, quando a Bíblia fala da riqueza do pecador, eu não acho que fala de riqueza espiritual, certo? A riqueza que eu estou me referindo a essa. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Amém? Deus está dizendo que essa riqueza virá para suas mãos
virá para você. É por isso que tem que ouvir ensinamentos sobre isso para acreditar e estar aberto para receber. Amém? Porque se não ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E você vê que na Bíblia, que antes de Deus fazer algo, ele manda um profeta. Ele envia um porta-voz. E essa pessoa proclama a palavra de Deus para liberar a fé do povo. E depois vem a palavra acontecer. Amém? E é claro que se recusarmos ouvir a palavra, se disser, eu só acredito que vai acontecer comigo, você não vai ter a fé para poder receber, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então não importa, filho de Deus, se você acredita que Deus deseja te prosperar, ou você crê que isso não faz parte dos planos de Deus. Se não acredita que Deus pode te prosperar, você não vai receber essa parte da bênção. Assim como em tudo na vida cristã, como recebe a salvação? Ouvindo a palavra sobre salvação. Alguém falou com você, ou você ouviu através de uma forma ou outra a mensagem, o evangelho, a palavra de Deus? Então você ouviu a palavra do evangelho e recebeu a salvação porque você ouviu. A fé vem pelo ouvir e da mesma forma a cura. Como você recebe a cura? Através da palavra. Às vezes pensamos que é só impor as mãos que as pessoas recebem. E quando elas não recebem, isso quer dizer que nós temos que sentar com elas e mostrar, através da palavra, como Jesus tomou as nossas doenças, para que eles vejam. E você ora que eles tenham uma revelação pessoal das Escrituras. Amém? Aí a fé vem. E eles conseguem receber. A mesma coisa nessa transferência de riqueza